Boa noite a todos. Jesus nos ampare e nos abençoe, para que possamos sair daqui melhores quando aqui chegamos, pois todos nós vivemos no dia a dia e trazemos, às vezes, algumas dores, algumas situações para serem resolvidas. Eu acho que numa casa de Jesus é um ambiente apropriado para que a gente possa, se aquietar, se acalmar, E o tema que eu escolhi para a noite, para mim é muito fácil, porque eu já tive essa questão por muito tempo da minha vida e a doutrina espírita tem sido uma facilitadora para mim, e ao longo dos anos eu venho me corrigindo um pouquinho mais, com menos frequência, mas antigamente acontecia com mais frequência. Hoje nós vamos falar sobre a cólera. A cólera parece ser um tema assim, muito tranquilo, Parece que quando nós falamos desses temas, parece que não acontece conosco, não acontece no nosso lar. E nós somos tomados por isso, pelo menos eu era assim, com muita frequência. Porque quando somos contrariados, quando não nos obedecem, quando nós queremos que as coisas saiam da maneira que nós queremos, isso na família, no trabalho, no trânsito é um grande exemplo disso. E esse item que está no item 9 e 10 do Evangelho, do capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, Kardec, como um pedagogo, ele colocava os temas de uma tal maneira que tinha um sincronismo, A gente fica analisando e estudando o Evangelho, principalmente para alguma exposição, e nós notamos como que as coisas estão interligadas. Ele vai falar até num dos itens sobre orgulho. Mas como? Orgulho com cólera? Tem ligação e tem um contexto sobre isso. E nós trouxemos aqui, primeiro, uma definição do que é cólera. Cólera é uma irritação, uma ira, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende ou indigna. É um comportamento de ferocidade, de irritação. Aqui eu busquei duas definições, uma de André Luiz através de Chico e a outra de Emmanuel. A do André Luiz, do livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos traz o seguinte: a criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Então a cólera, ela é muito mais problemática do que nós imaginamos, porque nós não conseguimos, e não é o ideal, principalmente para nós espíritas cristãos que somos, vivermos isolados, vivermos sozinhos. Nós temos que viver em comunidade, no trânsito, no trabalho, na família. Então nós vamos passar por algumas situações e já passamos. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que para mim é um dos meus livros prediletos, eu acho esse livro fantástico, é um livro que tem que ser estudado de cabeceira, porque tem muita informação. Ele acrescenta que a cólera cria zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micro-organismos patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. E assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida inferior. Então, por essas definições, não precisaríamos nem ler a parte de Kardec. Nós já vamos tirar algumas conclusões aí que
já passamos por isso, já tivemos dificuldades, né? Existe até uma brincadeira no meio que diz que se você quiser não se afastar de uma pessoa, tenha ódio dela, né? Você vai ultrapassar o tempo, as encarnações do lado dela, né? Ao passo que o amor nos une e nos tira essa parte negativa que nós temos. A tolerância, a indulgência e a paciência são virtudes que funcionam como antídotos psíquicos nesse caso. Então, nós temos algumas virtudes que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. A tolerância é uma delas. A indulgência e a paciência. Talvez nessa encarnação muitos de nós não vamos conseguir ter essas virtudes. Talvez, como fala no livro Céu e Inferno que nós trouxemos, na parte do Código Penal da Vida Futura, no item 9, que é o meu predileto, nos fala ali que as encarnações são solidárias. Então, nós somos completistas, nós estamos caminhando e vindo assim, muito vagarosamente, dominando as más inclinações, como nos fala no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? O esforço que nós temos que fazer tem que ser muito grande, e muitos de nós estamos deixando para o amanhã, estamos deixando para depois, e as coisas começam a agravar, começam a ficar mais difíceis. Então, entrando propriamente no capítulo 9, os bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, e que eu espero que um dia eu me encaixe nessas bem-aventuranças, eu estou trabalhando muito para isso, né? Quem me conhece sabe do esforço que eu faço. Ele começa aqui a nos falar, eu vou citar os tópicos desse capítulo: injúrias e violências, e aí nas instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, e o último item é a cólera, que é o que nós vamos conversar um pouquinho nesta noite, nos itens 9 e 10. No item 9 ele já começa como que eu já dei uma deixa para vocês no início: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Isso nós vemos diariamente. Isso, né, nós temos exemplos aí, principalmente, né, na vida pública, nós notamos isso com uma tranquilidade muito grande. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. E aqui eu coloquei um exemplo que eu vi uma vez na internet, que de vez em quando, quando eu estou mais assim chateado, eu coloco umas coisas para sorrir um pouco, para distrair. E teve lá uma charge muito interessante, que um senhor chegou num balcão do aeroporto. Ele chegou no balcão do aeroporto, bravo, gesticulando com a atendente, que o voo dele não sei, isso e aquilo, e pegou o passaporte e falou para ela, você sabe com quem você está falando? E jogou o documento em cima dela. Ela calmamente pegou o microfone e disse, pessoal, alguém conhece esse senhor? Porque ele está aqui no balcão e ele não sabe quem ele é. Então é mais ou menos isso, né? Às vezes na ira, né, na ânsia de querermos ser mais do que os outros, nós acabamos cometendo erros que ele vai citar aqui, que se nós conseguimos nos ver naquele instante, nos envergonharíamos, nós ficaríamos aterrorizados de tamanha vergonha que nós sentiríamos e passaríamos. O que sucede então? Pergunta, né? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Graças a Deus é passageira, né? Não dura muito, né? Apesar que atrai os espíritos, porque nós somos um imã, através do nosso pensamento, das nossas atitudes, nós atraímos bons espíritos ou maus espíritos que momentaneamente estão doentes e serão socorridos por Jesus. Então, Deus não criou o mal e o bem. Deus criou o bem
E alguns espíritos, com a sua teimosia, ao longo dos séculos, escolheram um caminho que não era, talvez, o melhor caminho a seguir. Continua ele aqui. Que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Aqui eu pus o exemplo do trânsito, né? Nós vemos tamanha violência no trânsito. As pessoas gesticulam com as mãos, as pessoas falam palavrões, aí às vezes a pessoa está armada, às vezes a pessoa chega de uma certa maneira irada, e isso é muito fácil de nós denotarmos. Quem trabalhar com o público, e muitos de nós aqui já trabalhamos, né? Eu trabalho até hoje no balcão, faz 56 anos, e é muito complexo. Você não tem como manter um equilíbrio das 8 da manhã às 6 da tarde. Você vai talvez suportando, aí você não está num dia que você não está vigiando e orando, e acaba deslizando. E às vezes eu falo para as pessoas em alguns comentários: se quiserem me conhecer, pergunta para minha esposa quem sou eu. Os amigos mais próximos, eles sabem, porque está aqui no púlpito, falando para vocês, citando o Evangelho. Para mim não é difícil, porque eu estudei um pouquinho, eu li, né? Já tenho uma certa tranquilidade para falar. Não vou falar que eu tenho dom, mas eu consigo já dialogar. Mas é muito difícil no dia a dia, é o esforço que a gente vem fazendo. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, simples, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Foi o caso do aeroporto, é o caso no trânsito, né? Nós não temos ainda o hábito, e eu estou me esforçando bastante, para parar numa esquina e pedir para alguém passar, né? Você está chegando para estacionar, às vezes a pessoa está atrasada, você deixar a pessoa estacionar naquele local, isso eu vejo menos. Parar nas esquinas, assim, pedir para alguém, né, principalmente de idade, atravessar, isso eu vejo sempre, né? Na lombofaixa, então, outro dia quase que me acertaram, porque eu diminuí a velocidade, tinha uma senhorinha que ia passar, e a pessoa de trás acho que não notou que ali era uma lombofaixa, e nós ainda precisamos, assim, praticar mais essa educação, né? Porque nós não podemos falar que o nosso trânsito é ruim, porque nós frequentamos o nosso trânsito. Nós estamos ali dirigindo, nós estamos ali no dia a dia, então somos nós. É um trabalho que nós temos que fazer conosco mesmo. Em seu frenesi, quer dizer, nessa agitação, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Se nesses momentos, como eu já disse, pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá aos outros. Muito complexo, né? Aqui nesse parágrafo eu coloquei em negrito, porque me chamou muita atenção, e como eu disse para vocês, que é um tema que eu domino, né? Porque eu tenho essa dificuldade ainda, então para mim, né, não foi ao caso que caiu esse tema. E na nossa casa espírita Rodrigo Lobato, às quintas-feiras e aos domingos, nós estamos dando continuidade no Evangelho. Então, com exceção dos palestrantes convidados, nós estamos mantendo um estudo numa sequência, né? Tem bastante trabalhador, e no dia que eu fui falar, caiu esse tema. Então, né, não tem nada a ver comigo, foi o acaso que aconteceu, né? Mas é isso aí. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Isso é muito importante da gente ter em mente. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que os cercam. É igual quando a pessoa tem algum vício, né?
tem algum ainda item que ela tem que dominar. É muito complicado para a família isso tudo. E eu tenho um exemplo de um amigo, que nós éramos jovenzinhos, e o pai dele, nessa ira, nesse nervosismo, eles tinham um gatinho bem pequeno, e esse gatinho miava muito, porque os gatinhos, né, recém-nascidos, eles têm esse mau hábito, né? E ele pegou o gatinho e jogou na parede. E isso foi tão traumatizante para esse meu amigo, que até hoje ele fala disso para mim. Isso deve fazer uns 55 anos mais ou menos. Eu tenho 64, eu era bem jovenzinho. Então é uma coisa que nos marca, que é isso, é a cólera. E às vezes a gente não fica sabendo ou não tomamos muito conhecimento, mas esse tipo de situações assim acontece rotineiramente. Isso aí a gente às vezes vê as grandes situações, né? As grandes catástrofes. As pequenas catástrofes a gente não nota e não vê, né? Os pequenos dissabores nos lares ainda a gente não conhece tanto assim. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de se deplorar toda a vida. Eu acho que esse pai, apesar de já ter desencarnado, que já faz bastante tempo, já era um pouquinho de idade, eu acho que ele deve lembrar nisso. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, porque, como eu disse, as encarnações são solidárias. Então, nisso não exclui as nossas qualidades que nós trazemos, que nós trabalhamos com elas, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. O espírita, agora no último parágrafo ele vai falar de nós. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Essa mensagem foi de um espírito protetor de Bordeaux, 1863. Esse foi o item 9. Agora nós vamos adentrar no item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, a gente fala no início, é falso. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos, em que de boa vontade se compraz, ou que exigiram muita perseverança para serem extirpadas. E assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolorizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Eu já ouvi muito disso. Antigamente, hoje não se ouve mais. Ele nasceu nervoso assim mesmo, é o jeito dele. Desde pequeno que ele é nervoso assim, né? Isso eu já ouvi. Eu já ouvi muito disso já, principalmente na minha família. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. Isso é uma coisa também que a gente vê frequentemente. É mais fácil pôr a culpa no ombro dos outros e não nos nossos ombros, né? O culpado é a minha esposa, é o meu esposo, é o meu filho que dá trabalho. Nos esquecemos, voltando, que as encarnações são solidárias e quem está dentro do nosso lar, embaixo do nosso teto, temos vínculos. E nós podemos mudar tudo isso através do amor. Não precisa ser pela dor. Nós não precisamos deixar que isso seja assim ruim, que seja trágico para a gente caminhar com isso. Nós podemos mudar esse rumo da prosa a qualquer momento. Depende unicamente de nós. Por isso que devemos vigiar e orar. E nós, espíritas, temos o hábito do culto do Evangelho no lar. Então eu acho que isso também ajuda muito a amenizar os nossos dissabores, as nossas discórdias dentro do lar. E se tivermos talvez aí um problema um pouquinho mais sério, nós podemos até seguir o exemplo do Chico, que fazia o culto do Evangelho todos os dias. Todos os dias. Mas fazendo uma vez na semana, para nós que já estamos mais equilibrados, estamos mais tranquilos, né?
Já pensou se chegássemos próximos do Chico, que ele fazia o culto do Evangelho no lar, numa casa de prostituição, onde as moças, quando ouviam chegar, iam e se trocar e participavam? Já pensou? Que coisa mais, né, interessante, maravilhosa que poderíamos fazer? E ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, quer dizer, num corpo irritado, rabugento, mal-humorado, aqui eu até coloquei aqui uma definição, mas não vem ao caso, vai ficar muito longo. Será sempre pacífico e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, também não vamos falar definição, que é um termo da medicina, que vai piorar muito, que eu não sei muitas técnicas da medicina. Espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando, somente a violência tomará outro caráter. Mas só por curiosidade eu vou ler a definição de linfático, para não deixar no ar. Linfático é um termo relacionado ao sistema linfático, uma rede complexa de vasos, órgãos e tecidos que drena o excesso de fluido do corpo, combate infecções e protege o organismo. Interessante, né? Interessante. Só um comentário. A linfa, ela desintoxica o organismo. Talvez isso traga inflamação e irritação. Isso. Mesmo que tenha um corpo dessa forma, ou quando a gente tem assim, eu nasci sobre o horóscopo tal, que é linfática, não justifica. Não justifica, é isso aí. Muito bem. E ele faz essa colocação, né? Eu acho muito interessante que aqui ele fala que o espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando, né? E a recíproca, né, é verdadeira. Isso não é uma regra, né? Isso vai depender de nós, né? E continua que o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então isso são coisas que nós trazemos, as nossas más inclinações, às vezes por falta de oração, por falta de tolerância, paciência, de amor ao próximo, de estendermos as mãos para as pessoas que necessitam. Se não me engano, Madre Teresa de Calcutá fala que só existe a fome e a pobreza no mundo porque nós não alimentamos. Não são os governantes, somos nós. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Aqui ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, novamente, nos chamando, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiras, miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Pergunta. E aqui, quando fala de vontade, lembramos do livro do Bozano, né? Pensamento e Vontade, é isso? Ernesto Bozano, né? Que é um livro fantástico, um livro complicadinho para ler, né? Eu já comecei umas 3 vezes. E para nós não ficarmos muito sérios, esses livros assim, é mais ou menos assim. Uma vez estava fazendo um seminário no Rodrigo Lobato sobre Memórias de um Suicida. E a Cida do Moacir, que vocês conhecem, né? Que a gente chamava ela assim, ela falou assim que o livro Memórias era um livro muito pesado, entendeu? Que ela não estava conseguindo ler. Eu falei, é um livro um pouquinho difícil, principalmente na primeira parte. Ela falou, não, o livro é muito grande e pesado, me pesa na mão para me ler. Então, às vezes o pesado, né, necessariamente não significa leitura, né? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queria corrigir-se
sempre o pode. A última frase: de outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Eu vou ler aqui, mas a minha pronúncia acho que é Hahnemann, Paris, 1863. E a respeito da lei do progresso, não vamos falar dela, está na parte terceira do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 8, com 27 questões. Seria interessante que nós lêssemos essa terceira parte das leis morais, que é muito pertinente para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. E isso é a doutrina espírita. É falarmos de doutrina, darmos exemplo, sorrirmos um pouco mais, porque ninguém vem aqui mais sabedores do que vocês, ninguém está aqui à frente para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos aqui numa condição que hoje sou eu, amanhã é uma outra pessoa que estudou, pesquisou, talvez deixamos de falar algumas coisas que são interessantes, importantes, mas é muito importante que nós possamos levar isso para casa, né? Que nós possamos chegar em casa, né? Não para me corrigir, mas para complementar, né? Para de repente chegar e falar, nossa, o Máximo falou um item aqui, ele deu um exemplo, mas eu penso diferente. Talvez esse exemplo aqui ficaria melhor. Se um dia eu for falar desse tema, eu vou acrescentar um exemplo a mais, né? Então eu acho que isso é a doutrina espírita, é essa abertura que nós temos, é essa forma assim, muito tranquila de nós agirmos, porque somos iguais, estamos no mesmo nível. Alguns de nós já têm a tolerância, outros já têm a paciência, né? Outros já não têm mais orgulho, a inveja, os ciúmes, outros ainda carregam essas mazelas. Então, o carinho que nós temos que ter com as pessoas é muito importante. E tomar cuidado com as nossas palavras na nossa conversação diária, porque nós podemos magoar alguém. Diferentemente da minha função hoje, que é falar. Mas no nosso dia a dia, tomarmos cuidado com as nossas palavras. Porque depois que nós magoarmos alguém, essas palavras não voltam mais. Então, façamos também o exemplo do Chico, né? Ao invés de falar assim, ficar falando, né? Fazemos esse exercício aqui. E que Jesus nos abençoe.